Eu tenho certeza que você tem medo de alguma coisa. Eu sou Evi Coelho e eu tô compartilhando aqui nesse canal as leis do triunfo do Napoleão Hill de maneira clara, fácil e objetiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me segue, já me segue agora. E não esquece de deixar aqui o comentário, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ativar o sininho, faz tudo o que tem pra fazer. Mas o mais importante, não deixe de colocar em prática tudo o que você vai aprender aqui comigo, certo? Bom, antes da gente entrar a fundo na lição de hoje, eu preciso compartilhar aqui com vocês que esses princípios, eles precisam ser praticados, senão a gente não vai ter resultado nenhum. E aí você vai falar que eu tô aqui te enrolando e não vai ser verdade, tá? A gente já fez esse combinado aqui no outro vídeo, mas essa lição aqui, gente, a autoconfiança, ela não brota na gente. Nossa autoconfiança, ela é moldada ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, de acordo com os lugares que nós frequentamos, com as pessoas que a gente se relaciona, com as experiências que a gente vive. Então, ela é praticada. A autoconfiança, ela é praticada. Se hoje você é zero confiante em si mesmo, se prepara, porque eu vou te trazer aqui ferramentas para você se tornar uma pessoa extremamente autoconfiante. Então, sem mais delongas, vamos para a prática e eu vou trazer muitos pontos hoje do livro. A primeira coisa que a gente precisa fortalecer na nossa mente é que o desenvolvimento da autoconfiança, ela começa com a eliminação de um demônio, e a gente vai chamar aqui o medo de demônio, porque ele acaba, o medo, ele acaba com a nossa vida, ele pode destruir de fato a nossa vida, né? Esse demôniozinho, ele senta aqui no nosso ombro, ele fica aqui no nosso ouvido, sussurrando, né? Um monte de coisa. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir tentar, você não vai conseguir realizar, você tá com medo da opinião pública, você tem medo de ser criticado. Esse demônio, uma vez instaurado aqui, ele fica falando no nosso ouvidinho aqui, sussurrando. Então, o que acontece? A ciência, ela encontrou uma arma mortal para botar o medo, esse bichinho que fica aqui, bota. A ciência, olha o que eu tô falando. A ciência encontrou uma arma mortal para botar esse demôniozinho que fica aqui diminuindo a gente para correr. E essa lição que a gente vai trabalhar hoje vai trazer essa arma para vocês usarem essa arma nas batalhas de vocês contra esse inimigo que te impede de progredir na sua vida. Eu espero que você já esteja aí com o seu caderno e com a sua caneta. Se você não tá, pausa o vídeo agora, vai buscar e depois você continua, porque você precisa anotar, tá? Existem esses 6 medos básicos presentes na humanidade, que foi diagnosticado, estudado, pesquisado pelos cientistas, e eles chegaram a esses 6 medos. E toda pessoa, todo ser humano sofre influência desses medos, tá? Desses 6 medos. Então, eu vou listar para vocês aqui quais são esses medos. Depois eu vou explicar para vocês de onde vêm esses 6 medos e vou dar uma definição bem resumida de cada um deles. E aí, por final, eu vou passar para vocês a fórmula, a tal fórmula dessa autoconfiança que você vai aplicar para combater esses medos. E aí você vai se tornar uma pessoa imbatível. Beleza? Então, vamos lá. São eles os 6 medos: medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo da perda do amor, medo de problemas de saúde e, por último, o medo da morte. Você liste aí esses 6 medos, tá? Faz um inventário dos seus próprios medos e vai verificando em quais dessas categorias os seus medos se encaixam. Só um minutinho, tem um gato estressado aqui. Frederico, tá? Vem cá. Então você precisa fazer essa lista dos seus medos, tá? Anota do que é que você tem medo. E depois você vai identificar aonde dentro desses 6 medos que eu citei para vocês, que os seus medos se encaixam, tá? Se é o medo da pobreza, da velhice, da crítica, da perda do amor, medo de problemas de saúde ou medo da morte. Então, geralmente, os medos que nós sentimos estão em uma esfera maior relacionados a esses 6 medos, certo? E aí, antes de eu explicar um pouquinho sobre cada um desses 6 medos, eu vou explicar para vocês essa fonte,
né, da onde vêm esses medos. Para a gente poder eliminar esses males da nossa vida, a gente precisa entender qual é a fonte desses males, né? Então existem dois tipos de hereditariedade desses medos. Eles podem ser de uma hereditariedade física ou social. Bom, tudo o que compõe o homem, física e mentalmente, decorre de duas formas da hereditariedade, né? Uma é conhecida como física e outra é conhecida como hereditariedade social. Pela hereditariedade física, o que é que a gente tem? O homem evoluiu lentamente, né, lá da ameba, que é uma forma de animal unicelular, para estágios de desenvolvimento correspondentes a todas as formas de vida animal conhecidas na Terra até hoje, incluindo as formas animais que já foram extintas. Então, cada geração, ela foi acrescentando ali a natureza do homem a algo dos traços, dos hábitos, da aparência física daquela geração específica. Então, portanto, a herança física do homem é uma coleção heterogênea de muitos hábitos e formas físicas. Então, acho que assim, não fica dúvida de que, embora esses 6 medos básicos não foram herdados pela hereditariedade física, a hereditariedade física proporcionou um alojamento assim um tanto favorável para a concretização desses medos, né? Então, assim, de longe, a gente já consegue compreender que a parte mais importante daquilo que compõe o homem provém da hereditariedade social, que se refere aos métodos pelos quais uma geração impõe à próxima, né, as suas superstições, suas crenças, suas lendas. É inegável o fato de que tudo o que a gente transmite, que a gente faz, a forma como a gente se relaciona, todos os nossos hábitos, eles foram absorvidos por nós, adquiridos por nós, através dessa hereditariedade social. E isso a gente pode mudar. Então, assim, muita coisa que você acredita hoje foi embutida ali na sua mente quando você era criança. E principalmente sobre quem você é. Porque às vezes, gente, a gente nem tem consciência, a gente acredita ser uma pessoa, mas aquilo foi plantado na nossa mente, como se a gente fosse, né? Por exemplo, fulaninho Pedrinho não gosta de estudar. E aí o Pedrinho escuta que ele não gosta de estudar desde muito novinho. Por quê? Porque o Pedrinho, na verdade, se interessa pelo estudo de uma outra forma. Então, como, né, o pai ou a mãe do Pedrinho, ou até a professora do Pedrinho, não tem aquela experiência de ensinar de outra forma de aprendizado, e a forma como está sendo colocado para Pedrinho não está sendo legal, logo o Pedrinho não gosta de estudar. E o Pedrinho cresce acreditando naquilo e, na maioria das vezes, abandona o estudo, vai fazer um outro tipo de trabalho ali, né? Enfim, então isso pode impactar na nossa vida de diferentes formas, certo? Bom, agora que a gente já entendeu, né, aqui quais são os 6 medos básicos que estão aqui, né, presentes na vida de todos nós, as fontes desses medos básicos. Vou falar para vocês rapidamente o que seria cada um desses medos, tá? Então, assim, não sou eu que vou falar, né, gente? Quando eu tô falando que eu vou falar é porque eu tô pegando aqui no nosso livro, no nosso estudo, tá? Então, vamos lá. O medo da pobreza. É preciso coragem para dizer a verdade sobre a origem desse medo. E talvez ainda mais coragem para aceitar a verdade. O medo da pobreza vem da tendência hereditária do homem de subjugar outros homens economicamente. Praticamente todas as formas de animais inferiores têm instintos, mas parecem não ter o poder de raciocinar e pensar. Portanto, subjugam umas às outras fisicamente. E o homem, com seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, não come seus semelhantes fisicamente. Tem mais satisfação comendo-os financeiramente. Então, eu acho que esse resumo aqui fica muito claro, né? De por que a gente desenvolve esse medo da pobreza. Se você não nasceu pobre, você provavelmente tem medo da pobreza. E se você nasceu, de repente, numa família mais desprovida financeiramente, você às vezes tem a tendência a negar a riqueza como se aquilo fosse algo ruim. Ah, mas eu sou rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Maravilhoso, mas tem muita coisa que o dinheiro pode comprar que vai ser muito bom para você também, né? Então,
Aí a gente fica naquele lugar de que às vezes você fica negando que você tem ambição por achar que a ambição é uma coisa negativa, quando na verdade não é, né? Você só tem medo de se tornar uma pessoa próspera, com riqueza, porque você acha que se você tornar essa pessoa, automaticamente você vai se tornar uma pessoa ruim. E isso também foi embutido na sua mente por conta do seu ciclo ali, né? Das referências que você cresceu. Segundo medo, o medo da velhice. Esse medo brota de duas fontes. Primeiro, do pensamento de que a velhice pode trazer a pobreza. E segundo, e de longe a fonte mais comum dos ensinamentos falsos e cruéis que tão bem misturam fogo e enxofre com purgatórios e outros truques que os seres humanos aprenderam a temer, a velhice, por significar a aproximação de outro mundo, possivelmente muito mais horrível que este, já considerado ruim o suficiente. Então muita gente tem esse medo, né? Da velhice, medo de perder as coisas, medo de ficar sozinho, de ficar abandonado na velhice. E hoje em dia as pessoas estão com tanto medo da velhice que elas estão se enchendo de procedimentos para não parecer que estão envelhecendo, né? E isso é uma questão social muito forte hoje em dia. Terceiro medo, medo da crítica. Seria difícil, se não impossível, determinar como o homem adquiriu esse medo básico. Mas uma coisa é certa, ele o tem muito bem desenvolvido. Eu duvido que você não tem medo de ser criticado. Eu, por exemplo, protelei muito a abertura desse canal por medo da crítica, por esse medo aqui. Então, esse é um medo aí muito latente em muitos de nós. E esse medo, ele nos assola aqui no nosso ouvidinho em diferentes áreas da nossa vida, né? Então, o medo da crítica, ele é poderoso e muito potente. Ele pode paralisar a gente, assim, de verdade, por uma vida inteira. Quarto medo básico, medo da perda do amor. A fonte desse medo necessita de pouca descrição, pois é óbvio que provém da natureza humana de roubar a parceria de outro homem, ou pelo menos tomar a liberdade com ela às escondidas, né? Então, assim, esse medo da perda do amor aqui, ele envolve muitas camadas, né? Ele tá diretamente relacionado ao ciúme. E, gente, esse medo aqui, ele causa muitos estragos na nossa mente, na mente humana. Ele é capaz de causar mais estragos na nossa mente do que qualquer um dos outros medos, porque ele corrói a nossa mente. Tudo na nossa vida fica em função daquilo. Então, assim, esse medo de perder o amor tá diretamente relacionado à nossa autoconfiança. Você identificar esse medo na sua vida, muita atenção, tá? Muita atenção à fórmula que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. O nosso quinto medo básico, o medo do problema de saúde. Em larga medida, esse medo também tem sua origem na mesma fonte que os medos da pobreza e os medos da velhice. Ele está associado intimamente ao medo de conhecer mundos invisíveis, né? De você ficar numa cama, dependendo da boa vontade dos outros cuidarem de você. Esse medo aqui também, ele está relacionado a algo que a gente possa herdar, né, geracional. Então, esse medo precisa de atenção, todos os medos, né? Mas esse aqui também, ele assola muita gente. E o nosso sexto e último medo básico é o medo da morte, que para muitas pessoas esse aqui é o pior dos 6 medos, e o motivo é óbvio, né? Ele está associado ao fanatismo religioso, a achar que você vai morrer e que você vai para um lugar horrível e que se você não tiver uma vida assim, 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 né, nos moldes como algumas religiões aí empregam, você vai ser condenado. Então esse medo aqui, ele assola muita gente. Então vamos lá, recapitulando até aqui, esse vídeo tá um pouquinho longo, mas vai valer a pena, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é escrever quais são os seus medos. Depois que você escreveu quais são os medos que você tem na vida, você vai associar os seus medos a esses 6 medos que eu acabei de citar aqui para vocês. Depois que vocês fizeram essa associação, a gente vai agora para a fórmula da autoconfiança. Diz o seguinte, papel e caneta na mão. Eu vou ler essa fórmula para vocês e eu sugiro que vocês pausem, anotem, porque depois, no final de tudo, você vai ter que assinar, ok? Vamos lá.
Fórmula da autoconfiança. Número 1. Sei que tenho capacidade para alcançar meu objetivo definido. Portanto, exijo de mim persistência, ação agressiva e contínua rumo à realização. Número 2. Percebo que os pensamentos dominantes em minha mente acabam por se reproduzir em ação corporal externa, transformando-se gradualmente em realidade física. Portanto, vou concentrar a minha mente por 30 minutos diários na tarefa de pensar na pessoa que pretendo ser, criando uma imagem mental dessa pessoa e então transformando essa imagem em realidade por atuação prática. Número 3. Sei que, pela autossugestão, qualquer desejo que eu mantenha persistentemente em minha mente acabará por buscar expressão por meios práticos. Portanto, vou devotar 10 minutos diários para exigir de mim o desenvolvimento dos fatores listados nas 16 lições do curso, A Lei do Sucesso. Número 4. Tracei e redigi claramente a descrição de meu objetivo definido de vida para os próximos. E aí aqui, gente, você pode colocar a quantidade de anos, tá? Se você fez o seu objetivo para esse próximo ano, coloca para o próximo ano. Se foi para os próximos 5 anos, coloca para os próximos 5 anos. Eu sugiro que você comece com 1 ano, tá? E aí depois a gente vai revisitando aqui. Estabeleci um preço para os meus serviços para cada um desses anos. Preço que pretendo merecer e receber pela aplicação rigorosa do princípio do serviço eficiente e satisfatório que prestarei de antemão. Número 5. Percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar para sempre, a não ser que alicerçada sobre justiça e verdade. Portanto, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos os participantes. Serei bem-sucedido ou bem-sucedida, atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei outros a me servir, porque primeiro servirei a eles. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação a outros jamais poderá me trazer sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, porque acreditarei em mim mesmo. Assinarei meu nome nesta fórmula. Irei memorizá-la e repeti-la em voz alta 1 vez ao dia, com plena fé de que gradualmente influenciará a minha vida inteira, para que eu me torne uma trabalhadora bem-sucedida e feliz no meu campo de atuação. Assinado, escreve seu nome e assina seu nome. Então, você vai voltar aqui esse vídeo, vai pausando e vai escrevendo cada uma dessas 5 fórmulas de autoconfiança. Assina essa carta para você, essa fórmula, e leia ela com fé, acreditando que isso aqui, tudo isso aqui é verdade. E, gente, não tem como dar errado. Lembra que eu falei que é matemática? A gente está só começando, né? Essa lição aqui é a nossa lição número 3. Então, ainda tem muita coisa pela frente. Se você fizer tudo que eu tô passando aqui direitinho, a gente vai chegar ao final desses 16 vídeos e você vai estar, voando rumo ao sucesso. Se você encher diariamente a sua mente com essas afirmações, com autoconfiança, você vai exalar isso. E à medida que a gente exala essa autoconfiança, esse poder, a gente joga todos esses medinhos, para longe. Isso todos, qualquer que seja o medo que você identifique, todos eles irão desaparecer. Mas lembra que a nossa mente é igual um músculo, ela precisa da atividade prática diariamente. Senão ela não expande, senão a gente não consegue atingir o nosso objetivo
e concretizar os nossos sonhos e desejos. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas ele é extremamente importante para todo o nosso processo. Eu espero que você tenha chegado comigo aqui até o final. Já envia aqui para quem você acha que precisa desse conteúdo. Deixa aqui embaixo para mim quais foram os medos que você identificou, porque eu quero saber. Eu contei aqui para vocês, né, qual foi o medo que eu tinha e que eu estou superando aqui junto com vocês. Espero então que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Um super beijo e até o próximo vídeo. E eu quero todo mundo aqui super, ultra, mega power confiantes, ok? Até mais!